Sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com as Leoas. Esse é nosso programa semanal que acontece toda terça-feira, 8h30 da manhã, aqui no meu Instagram e que na sequência vai pro nosso canal. Hoje eu tô aqui, inclusive, de xícara nova, que eu ganhei. Especialmente pro nosso café, que acontece, né? Todas as terças-feiras. Então eu ganhei da minha Dinda. Muito obrigada, Dinda, pelo presente. E no nosso café de hoje, a gente vai falar sobre como a nossa mentalidade pode nos ajudar ou nos ferrar no nosso processo. Então sejam bem-vindas, quem tá entrando aí. Bárbara. Rê. Sejam todos bem-vindos. Então, o que eu quero falar pra vocês, tá? Que a gente entenda um processo bem importante nesse nosso papo, tá? Prestem muita atenção. Toda vez que a gente fala, assim, a nossa cabeça, ela é a grande responsável por tudo que a gente faz, tá? Dá oi, galera. Oi, galera, tô aqui com a minha mãe, pronto. A nossa cabeça, ela é a grande responsável por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Seja pro bem, seja pro mal. Então, assim, quando a gente vai construir qualquer coisa, ou os resultados que a gente tem hoje, eles são muito consequências da forma que a gente pensa e que a gente consequentemente age. Existem aquela teoria, né, de que sentimentos, se eu não me engano é isso. Eu ensino, mas eu não lembro agora. Sentimentos geram pensamentos e pensamentos geram ações. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, assim, eu sinto algo, eu penso naquilo e daquilo eu ajo de alguma forma. Eu acho que é basicamente isso. E o que eu quero que vocês entendam, então? Quando a gente vai construir qualquer coisa, oi, Thay, oi, Alê, a nossa cabeça, ela tá ali pra nos ajudar. Em teoria. Na verdade, a nossa cabeça, ela... Pensem o seguinte, tá? O nosso cérebro, ele é sempre ensinado pra economizar energia. Então, tudo que a gente faz, ele busca fazer com que a gente economize energia. Com que a gente... por uma questão de sobrevivência mesmo, porque a gente se guarde pra isso. Deu? Tá ótimo, tá bem. Então, o nosso cérebro ele sempre quer fazer com que a gente tenha a gente pense o menos possível, com que a gente seja mais fácil a nossa vida. Então, se a nossa cabeça tá sempre setada pra tomar determinadas atitudes, o nosso cérebro tá dizendo assim, isso, o caminho é mais fácil. Então, por exemplo, quando a gente fala de um hábito, né, vamos falar sobre hábito. O que é o hábito? É quando a gente tem a capacidade de fazer algo, seja positivo ou negativo, repetidas vezes sem muito esforço. Esse é o hábito, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem o hábito de fumar. Que é isso, né? Daí a gente tá falando de vício, tá? Mas o hábito, ele tá muito vinculado ao vício. Oi, Camila. Então, o que acontece? Oi, Jéssica. Oi, meninas. Sejam bem-vindas. Saudades de vocês. Então, o que é o hábito, né? Ou quando a gente pode chamar de vício muitas vezes, né? É quando a gente faz aquilo de uma forma natural sem nem se dar conta do que está fazendo. Então, por exemplo, eu tenho certeza que vocês têm o hábito de escovar os dentes. Pelo menos espero que sim. Então, não é uma coisa que o nosso cérebro não precisa pensar e questionar se isso é bom ou ruim e ficar tipo, será que eu vou? Será que eu não vou? Quando um hábito se cria, o cérebro ele já pensa de uma... Ele nem o esforço é muito menor para aquilo ali. Então, por exemplo, as pessoas que treinam todos os dias, tá? Que tem isso como um hábito. Elas não têm que pensar, que preguiça, vou botar roupa, não sei o que. Elas vão porque já é algo natural, instaurado na cabeça delas. Isso vale pros hábitos negativos também, que a gente gosta, que a gente se chama de vício. Então, por exemplo, quando a gente tem, sei lá, quando a gente faz... Eu não digo procrastinação, porque procrastinação é um caso à parte, tá? A gente pode falar sobre isso mais pra frente. Mas o que eu quero que vocês entendam? Tudo que a gente faz hoje, sejam bem-vindos. Tudo que a gente faz hoje é resultado das coisas que a gente pensa o tempo todo. Então, por exemplo, sei lá, coisas básicas, tá? Tem que lavar a louça. Que saco, tem que lavar. Quando tem séries na tua vida, e é muito engraçado, porque eu vou trazer pra vocês, tem o quê? 8 anos que eu moro, que eu sou juntada casada, então que eu moro com o Pedro. No começo quando eu saí da casa dos meus pais e vim morar com ele, aliás, que a gente veio morar juntos, tá? Não foi que eu
Primeiro eu fui morar com ele, depois a gente se mudou. Mas enfim. No começo, era muito desafiador Como é que eu vou explicar pra vocês? Era muito desafiador. As tarefas que hoje eu faço com muita facilidade antes eram muito desafiadoras. Então, por exemplo, sei lá, tem que, sei lá, arrumar a cama, assim, umas coisas básicas, assim. Era um estresse fazer aquilo. Eu ficava tipo, ai, que saco, não sei o quê. Hoje em dia, eu nem penso nisso, porque é um hábito. Então, eu quero que você entenda o seguinte: a nossa cabeça, ela gera os nossos resultados. E aí eu quero que vocês pensem um pouco fora da caixa. Então, eu vou trazer aqui um exemplo que foi o que deu muito a minha base do empreender, tá? Eu empreendo tem 7 anos. E por que eu comecei a empreender, a fazer as coisas que eu faço hoje e ser tão ativa nesse mundo? Quando eu comecei a namorar com o Pedro, a rotina do Pedro é muito diferente da rotina das outras pessoas, digamos assim, quem é CLT, tá? Ele tem uma estrutura de vida, de trabalho, que ele trabalha com muita intensidade. Então ele trabalha sábado, ele trabalha domingo, e ele não tem uma rotina assim de, eu vou ficar, sei lá, eu tenho folga em tal dia. Não existe isso na dinâmica do trabalho dele. Quando eu casei com ele, quando eu comecei a namorar com ele, aliás, eu soube que a vida dele era assim. Então, ou eu aceitava desse jeito, ou, enfim, né, não tinha o que fazer. Então, eu resolvi, então, beleza, aceitar, né, que era o que cabia a mim, e a gente começou a se relacionar. E aí, eu sou uma pessoa muito sociável, eu gosto de estar com pessoas, me faz bem estar com pessoas. E aí, o que aconteceu? Eu vivi uma realidade onde eu tava morando com ele, e aí eu ficava muito tempo sozinha. E não só sozinha, eu ficava muito tempo sem... assim, sem estar com ele. E isso me feria, isso me machucava. Só que o que aconteceu? Eu tive que entender, eu tive que educar a minha cabeça que eu tinha feito uma escolha e que essas eram as consequências da minha escolha. Então, por exemplo, enquanto todo mundo nos domingos, assim, gente, eu me lembro quantas vezes eu sofri. Oi, Fê. Oi, Vanira, tudo bom? Sejam bem-vindas, meninas. Eu lembro quantas vezes eu passei os domingos. Presta atenção. Vê se alguém já passou por isso em alguma situação. Todo mundo acordava, eu via as pessoas indo no parque, fazendo o almoço em família, churrasco, tipo, os namorados indo almoçar, as famílias no parque com seus cachorrinhos, os casais, blá blá blá. E eu tava em casa, sozinha. E eles vão dizer, tá, mas tu não tem outras pessoas? Claro que eu tenho outras pessoas. Mas a questão era, pra mim, era muito importante estar com uma pessoa que eu escolhi estar junto. E inclusive até hoje, eu não tenho isso. Assim, enquanto todo mundo tinha final de semana, eu nunca tive final de semana com o Pedro. Nunca. Assim, eu posso contar nos dedos nesses 7 anos quantos finais de semana. Exceto férias, tá? Férias, ele tem férias. Mas, exceto férias, quantos finais de semana a gente passou juntos. Ou seja, eu tive que aprender. Eu tive que setar a minha cabeça, organizar mentalmente e começar a conversar comigo do tipo, Catarina, tu fez uma escolha. Essas são as consequências. E aí, o que acontece? Nesse momento, pra não sofrer, o que eu fiz? Eu comecei a ocupar o meu tempo com muito mais trabalho. O meu processo de empreender vem muito desse lugar. Peraí, como é que eu vou fazer com que as coisas aconteçam pra mim? Porque assim, eu não vou ser a donzela indefesa sofredora. Então, como é que eu vou fazer com que as coisas aconteçam? Peraí, eu vou começar a criar dentro da realidade possível soluções que me levem pra outro lugar. Faz sentido isso pra vocês? E aí, dentro desse lugar de... Eu não digo vitimismo, tá, gente? Mas eu escolhi não sofrer. Assim, minto, tá? Porque óbvio que isso gera uma frustração, mas eu escolhi sofrer menos. Faz sentido isso pra vocês? Me digam aí. Então, quando eu entendi que as minhas ações, as minhas escolhas, se fossem... se eu construísse uma mentalidade forte, as coisas aconteciam muito mais na minha vida. E eu quero que vocês entendam... Desculpem. O que é mentalidade forte, tá, gente? Eu acho que
Assim como, prestem muita atenção, assim como a gente não cria o hábito de treinar do dia pra noite. Então, por exemplo, vou treinar, vou fazer exercício. É do dia pra noite, que eu vou virar uma rata de academia. Não é. É do dia pra noite que eu vou... Qualquer coisa na minha vida. Gente, não é do dia pra noite que as coisas acontecem, tá? Precisa de um tempo para as coisas acontecerem. É natural que precisa de um tempo. Então, construir uma mentalidade que me leve pro lugar que eu quero ir é um processo também. E aqui a gente vai falar sobre como é que a gente constrói isso, tá? Eu acho que o primeiro ponto de qualquer coisa que a gente vai fazer em relação à nossa evolução é o acreditar que é possível. E deixa eu falar pra vocês, pra que vocês não fantasiem isso, tá? O que houve? Então, olhem só. Acreditar pode parecer, assim, muito Disney, mas eu quero que vocês pensem numa coisa, tá? Acreditar que é possível é o primeiro passo pra qualquer coisa acontecer. Existe uma frase, por isso que eu falei muito Disney, que é assim: If you can dream it, you can do it. Traduzindo para o português, se você pode sonhar, você pode realizar. Essa é a grande, né? Isso é uma frase do Walt Disney, por isso que eu fiz essa referência. E aí, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que, assim, eu sonho então que eu vou emagrecer 30 quilos em uma semana, então eu posso realizar. Óbvio que não, tá, gente? Não é nesse lugar. Mas assim, eu sonho que eu posso ter uma vida mais saudável e que eu não sei o quê. E gente, isso é um sonho real meu, tá? Que eu tô há anos na luta. Mas se eu posso sonhar com algo, eu posso realizar esse algo. Então, por exemplo, assim, sei lá, eu sonho que eu vou ter uma... E aí, assim, sonho virar meta, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas eu sonho que é possível eu ter, sei lá, 10 pessoas no meu time trabalhando num processo que a gente vai fazer, sei lá, X milhões por ano, vai fazer X não sei o que, isso, eu sonho em algo. Quando eu começo a criar, porque assim, pensem o seguinte, tá? O amanhã não existe, certo? Isso é uma ideia que a gente tem na nossa cabeça. O amanhã não existe. Então, eu preciso criar, assim como a minha cabeça cria a ideia do amanhã para que em algum momento ele exista, hoje ele não existe, tá? Assim como a minha cabeça cria isso, a minha cabeça ela pode criar os meus sonhos. Entrem aí na pira, tá? Então, a minha cabeça cria os meus sonhos. Então, o meu sonho de, sei lá, eu tenho o sonho de ser... deixa eu trazer pra vida, sei lá, eu tenho o sonho de fazer uma viagem muito legal por ano. Eu sonho nisso, beleza. Então eu vou começar a construir isso na minha cabeça. Eu vou começar a pensar sobre isso. Tem algumas pessoas que falam, né, a meditar nessa ideia. E eu vou incluir e eu vou começar a criar isso dentro dos meus pensamentos. No momento em que eu crio isso e vejo como possível, eu começo a ajustar a minha mentalidade para aquilo. Porque pensem só. Olha só. É muito mais fácil, a gente só tem resultado quando a gente sabe aonde a gente quer chegar. Pensem o seguinte, tá? Vou fazer uma corrida. Vou correr, sei lá. Vou correr 10 quilômetros. Tá? Beleza. Se eu vou correr 10 quilômetros, quando eu começo a corrida, eu sei onde eu vou chegar. É os 10 quilômetros. Então, como eu sei onde eu vou chegar, eu começo a criar um caminho pra isso, certo? Eu sei que, sei lá, são 10 quilômetros, em alguns eu vou ficar mais rápido, alguns mais devagar, em alguns não sei o que, sei lá. Eu crio uma estratégia pra isso, porque eu sei onde eu quero chegar. Se eu penso assim, eu vou fazer uma viagem legal por ano, eu sei onde eu quero chegar, eu crio uma estratégia pra isso. Se eu sei, sei lá, eu quero emagrecer 10 quilos, eu crio uma estratégia pra isso. Só que antes disso tudo, né, eu tenho que entender que é possível. Então, o primeiro passo pra qualquer coisa é eu entender que é possível. Tá fazendo sentido? Me digam aí.
Então, assim, no momento em que eu entendo o que houve, no momento em que eu entendo que é possível, algo, eu começo a criar. Eu nem sou muito a favor assim da cocriação, mas tipo, eu começo a entender, a minha cabeça começa a entender que é possível. Porque, pensa o seguinte, tá? O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginativo. Acreditar muda tudo. Então, ele não sabe. Então, no momento em que, por exemplo, como faz? Já vamos falar sobre isso. Vamos falar um pouco sobre autoestima, tá? O que é autoestima? Autoestima é eu acreditar em mim. É exatamente isso. Quando a gente tá com autoestima alta, eu sei que vai ficar, mas quando a gente está com autoestima, vocês não acham que vocês se sentem mais bonitas, mais capazes, mais potentes, mais o que quer que seja? Por que isso acontece? Porque vocês estão acreditando em vocês. O oposto, né? Quando eu estou com uma baixa estima ou com uma autoestima baixa, eu acho que nem sei, acho que é uma baixa estima, não sei como é que se. Ou autoestima lá no pé, não sei lá como é que fala. Mas quando eu tô. Tu quer descer? Então tá. Oi, tias, tudo bem com vocês? Tô aqui com a minha mamãe. Grudada, porque eu tava com saudade dela, que tava só viajando. E agora ela veio me ver. Então, presta atenção. Estou com uma baixa, com uma autoestima. O que eu faço? Nesse momento, eu tendo a me sentir melhor, a fazer mais coisas, sei lá. Existem algumas pesquisas, tipo, eu fecho mais contratos, coisas boas acontecem quando as pessoas estão com autoestima, porque elas, na cabeça delas, elas estão bem. E aí, consequentemente, as coisas boas acontecem. Né? Vamos prestando atenção nisso aí. Ok. Quando é o contrário, o que tá acontecendo quando é o contrário? Eu não tô me sentindo bem, então eu simplesmente não faço o meu melhor, eu me boicoto, eu me frustro, várias coisas piores. Então, vocês conseguem perceber como isso é a conexão da cabeça de vocês? Camila, tudo bem? Então, todo esse processo que a gente tá falando aqui é a nossa cabeça sendo responsável pelos nossos resultados. Eu acreditar que é possível é o primeiro passo para algo acontecer. Porque senão meu cérebro nem se esforça. Ele vai dizer, ai, pra que a gente vai fazer isso? Não vai dar certo. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Ter objetivos tangíveis é a melhor oportunidade para que as coisas aconteçam na vida de vocês. De que são objetivos tangíveis? É tu olhar e falar, peraí. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Esses são os objetivos tangíveis. Então, eu vou trazer um exemplo só porque é muito mais fácil, tá? De você entender. Emagrecer 30 quilos é muito menos tangível do que emagrecer 3. Começar a comer saudável e vamos trazer isso, tá? É assim, sei lá, eu como muita porcaria. Eu vou, a partir de agora, sei lá, metade das minhas refeições vão ser mais saudáveis. É muito mais fácil do que dizer que todos os dias eu vou comer quinoa. Vocês entendem a diferença? Então, o que eu quero que vocês percebam aqui é que... Sejam bem-vindas. O que eu quero que vocês percebam aqui é que construir algo e qualquer hábito é um passo a passo. E aí eu quero que vocês pensem o seguinte, tá? Existem alguns tipos de pessoas. E aí eu quero que vocês entendam quem são vocês, tá? E não tem certo e errado. Existem as pessoas que são mais do dia, tá? Que começam um dia com mais energia e tudo mais. Existem
O rolê é simples. É muito mais simples do que a gente acha. Então, existem pessoas que são mais do dia. Existem pessoas que são mais da noite. Então, por exemplo, sei lá. Quero. Nem pensa nisso. Então, assim, existem pessoas que são mais do dia. Essas pessoas que são mais do dia, o que acontece, né? Como é que a dinâmica funciona? Então, vamos pensar o seguinte. São pessoas que, sei lá, eu acordo e de manhã, tipo, eu tenho muito mais energia, eu gosto de fazer as coisas pela manhã e tal. Então, talvez faça mais sentido tu criar coisas... tá, né? Todo mundo vai ficar bravo aqui contigo, olha só. Que feioso. Pra que, Lati? O que tu ganha com isso? Então, assim, resumindo, se tu é uma pessoa da manhã, faz muito mais sentido tu colocar as tuas atividades de mudança de manhã. Então, por exemplo, sei lá, tu é uma pessoa que começa teu dia... Então, vamos supor que tu acorde às 7 da manhã, tá? E tu acorda bem às 7 da manhã. Então, sei lá, coloca teu despertador pra acordar um pouquinho antes, sei lá, meia hora antes. Pra organizar as coisas que tu tem que fazer em relação aos hábitos que tu quer mudar. Então, sei lá, tu vai... Então, eu tenho facilidade de acordar cedo, mas também consigo ter ideias à noite. Então, isso é importante. Às vezes a gente tem muita ideia e a gente não executa. Então, é importante tu pensar quando é que é o melhor lugar de executar. Porque nesse momento, tá? Eu acho que o criar hábito é muito mais da execução do que da ideia. Porque a ideia, por si só, sozinha, ela gera muito mais ansiedade do que resultado. E eu sou uma pessoa que tem ideias 24 horas por dia, tá? É uma coisa. É bom, mas... Então, pense no seguinte. Se tu é uma pessoa da manhã, te organiza pra ter um momento... Eu sou uma pessoa da manhã, tá? Então, por exemplo, eu prefiro acordar mais cedo e fazer as coisas do que ser aquela pessoa que vai ficar até tarde fazendo. Já o Pedro, meu marido, é o contrário. Então, por exemplo, ele gosta de, sei lá... Se a gente... Sei lá, a gente fez uma janta. Ele prefere lavar a louça ou organizar as coisas antes de dormir. Eu sou a pessoa que prefiro acordar mais cedo e fazer aquilo. No caso, louça eu nunca faço porque é a responsabilidade dele, mas só pra vocês entenderem. Então, basicamente, é pra vocês entenderem isso, assim. Isso aqui tá me incomodando. Então, basicamente, é pra vocês entenderem isso. Tipo, a grande sacada de qualquer coisa que a gente for fazer é vocês entenderem a dinâmica de vocês. É o tal do autoconhecimento. Pessoas que funcionam muito bem à noite devem focar, por exemplo, a sua energia pra fazer as coisas à noite. Então, sei lá, eu quero me alimentar saudável, beleza. Então, de noite, antes de dormir, tu vai montar, sei lá, uma marmita pro dia seguinte, tu vai fazer as coisas. Eu não sei. Aí é uma questão, são os ajustes que tu vai criando na tua rotina. Mas, basicamente, o que eu quero que vocês entendam? Quando a gente começa a construir na nossa vida hábitos, a gente tem que entender como é que a gente funciona. Então, o primeiro passo, assim, cara, eu sou uma pessoa da manhã, eu sou uma pessoa da noite, eu sou uma pessoa da tarde, como é que a minha vida funciona? Por exemplo, eu sei que, pra mim, tá, a ideia de fazer todos os dias a mesma coisa igual não funciona. A minha rotina, ela não é nem um pouco linear. Então, o que significa isso? Tem um dia que eu começo o dia num tal horário, não sei o que e tal. Aí, assim, gente, esse cachorro, ele tá com muitas saudades, porque eu tava há uma semana fora de casa, então ele tá um grude. Mas tudo bem, a gente desculpa tu. Então, o que eu quero que vocês construam na cabeça de vocês? Todos os dias, quando a gente abre a nossa caixinha das ideias, a gente tem que, dentro da nossa essência, assim, cara, como é que eu funciono melhor? O que vai fazer mais sentido pra mim? E aí eu vou me ajustando. Só que a cada dia eu tenho que fazer algo que me leve pra aquele resultado que eu quero construir. Então, por exemplo, sei lá, se eu quero... Vou usar o exemplo... Eu sempre gosto de usar o exemplo do emagrecimento, porque é fácil pensar, mas é difícil fazer. E todo mundo tem alguma coisa em relação a isso, tá? E aí a gente tá falando, principalmente na questão da autoestima. Então, sei lá, se eu quero emagrecer X quilos, todos os dias eu tenho que pensar o que eu tô fazendo para isso acontecer. Então, por exemplo, sei lá, eu quero emagrecer X quilos. O que eu tô fazendo pra isso? E aí,
todas as minhas atitudes, elas vão ser relacionadas ao meu objetivo, que veio baseado em uma ideia. Então, assim, sei lá, eu quero emagrecer, só que beleza. Aí só que eu fui lá e comi, aqui a gente chama de X, tá? Tem um lugar que é lanche. Aí eu fui lá e comi um cachorro quente. Aí depois eu fui lá e comi um McDonald's, não sei o quê. Aí eu tinha que me exercitar, mas eu falei, não, aí eu vou lá e bebo todos os dias. Esse processo, ele não me ajuda no meu objetivo. E aí o seguinte, tá? Tudo aquilo que a gente faz muito, a gente potencializa. Então, por exemplo, eu não sou boa em nada. Gente, se tu é uma pessoa que gosta de sentar no sofá e ver série o tempo todo, e eu não tô dizendo que não devo fazer isso, tá, gente? Eu sou a favor de fazer isso. Agora, se, tipo, teu dia é focado só nisso, tu vai virar muito bom em fazer isso. Se teu dia é passar o dia rolando o feed do Instagram, tu vai ficar muito boa em fazer isso. A gente vira muito boa naquilo que a gente faz muito. Independente do que seja. Seja ir pra academia, seja estudar um artigo não sei o que, seja comer porcaria. Pensem, tá? A nossa cabeça, ela cria as coisas antes que elas aconteçam. Por exemplo, antes da gente comer um bolo de chocolate com calda de brigadeiro, a gente pensou na nossa cabeça isso. Ou seja, isso aconteceu aqui antes de acontecer aqui. A nossa imaginação é a grande responsável por tudo que acontece na nossa vida. E não pense em imaginação como algo disruptivo. É o imaginar. Então, eu quero falar uma coisa bem importante pra vocês entenderem, tá? Eu tenho uma amiga, a Isa, que ela fala bastante disso, sabe? Ela fala sobre o pioneirismo, né? Ser pioneira. E muitas vezes a gente... Assim, eu acho que cada geração tem seus novos desafios. Mas muitas das gerações, elas... Como é que eu vou explicar pra vocês? Muitas das gerações, elas não se permitem ser pioneiras em coisas. Então, muitas pessoas, na verdade, elas se questionam ser pioneiras. Então, eu quero fazer uma coisa, mas eu não sei. E aí eu busco uma forma de não fazer aquilo. Porque eu tenho... Não sei se vai dar certo, não sei se vou ser boa, não sei um monte de coisa. Então, o que eu quero que vocês entendam? Ser pioneira em algo, né? É não ter referência de alguma coisa e fazer aquilo ainda assim. E muitas vezes, pra gente conquistar as coisas que a gente quer, a gente precisa desse lugar. Porque principalmente nesse mundo digital da internet, que a gente tanto fala e vive e tal, o fato de fazer algo diferente do que as pessoas já fazem é algo muitas vezes disruptivo. Então, por exemplo, e a gente tem muitos estímulos o tempo todo de pessoas fazendo coisas que a gente gostaria de fazer, mas a gente acha que não é possível e... Só que pensem o seguinte: todo mundo que hoje tem resultados diferentes, algum dia pensou que isso poderia criar algo diferente. Então, por exemplo, todo mundo que, de alguma forma, pensou em coisas boas e possíveis, tipo, por exemplo, eu entendi que tal coisa era possível na minha vida. Eu pensei nisso. Ok. É que eu tô... Aí eu pensei que isso era possível. E aí, a partir disso, a minha cabeça vai criando pequenas estratégias pra tornar isso tangível. Então, eu quero convidar vocês a fazerem, assim... Não... Como é que eu vou dizer isso pra vocês de uma forma que seja simples, assim? Não criem o extraordinário no primeiro momento. Criem o possível, sabe? Se tu quer acordar... Uma coisa besta, assim, sei lá. Se pra ti é muito difícil acordar cedo, e tu acorda, sei lá, hoje 9 da manhã, e tu quer acordar cedo, não tenta acordar às 5 da manhã. Acorda durante uma semana 8h30. E daí na outra semana tu acorda às 8. E daí na outra semana tu acorda às 7h30. Daí na outra semana tu acorda às 7. Em um mês tu vai estar acordando 2 horas mais cedo. Mas tu fez algo progressivo. Eu acho que esse é o grande desafio, sabe? Da nossa mentalidade. A gente quer resultado rápido, a gente quer resultado pra ontem.
Só que não é assim. E eu digo pra vocês, e várias vezes eu caio na mesma roubada de querer resultado pra ontem. Só que não é assim que as coisas acontecem. É uma eterna construção. Faz sentido isso pra vocês? Me digam aí. Então, gente, o que eu queria muito que vocês entendessem a partir de agora é que vocês, dentro da cabeça de vocês, podem criar o universo que vocês quiserem. Só que só vocês podem fazer isso. Ninguém pode fazer isso por vocês. Faz sentido? Me digam aí. Então, gente, esse é o nosso papo das leoas. Olha, gente, o papo das leoas, que louca. Café com as leoas de hoje. E eu gostaria muito de agradecer a presença de todo mundo e dizer que semana que vem temos mais. Né, Kello? O Kello tá dando um beijo nas tias dele. Tá aqui. Então é isso, gente. Semana que vem nos vemos de novo. Muito obrigada por tudo. E entendam, tá? Vocês constroem aí o que vocês quiserem. Ó. Sim, grande despertar do sentido. Inicie com síntese. Exatamente. Abrindo muitas caixinhas aqui. Abram as caixinhas de vocês. Tá bem? Ó, beijo. Até mais. Fiquem bem. Quem tá chegando agora pela primeira vez, seja muito, muito bem-vindo. Terça-feira que vem nos vemos de novo.